Vem aí o troféu Finalíssima, ou nome ruim, que é a disputa entre a Argentina, atual campeã da Copa América, contra a Itália, atual campeã da Eurocopa. Mas você sabia que essa disputa já aconteceu antes na história? Itália e Argentina vão jogar no estádio de Wembley, num acordo entre a UEFA e a Conmebol para começar a reviver essa disputa entre os campeões da Europa e também da América do Sul. Mais ou menos 86 mil torcedores são aguardados no maior estádio inglês. Muito além das nossas zonas geográficas, continuamos a trabalhar no desenvolvimento em ambos os continentes, com enfoque no futebol feminino, futsal, categorias juvenis, intercâmbio de árbitros, assim como em programas de formação técnica, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ano passado, quando foi confirmado que haveria o confronto. O troféu Finalíssima vai acontecer mais 2 vezes, pelo menos, no contrato atual firmado entre as confederações continentais. Está programado para 2024 e também 2028. Mas você sabia que já aconteceu algumas outras vezes na história o confronto entre os campeões da Europa e da América do Sul? Pois é, 2 delas de maneira oficial e uma que na prática foi amistoso, mas conta também. Primeiro foi o troféu Artemio Franchi, que aconteceu 2 vezes. Em 1984, a França conquistou a Eurocopa sediada na Casa Francesa. Foi a edição que colocou Michel Platini no panteão do futebol francês e mundial. Ele marcou o gol da vitória dos Bleus na prorrogação contra Portugal na semifinal e depois abriu a contagem numa dura final contra a Espanha, que cairia por 2-0 com 2 gols só na etapa final, sendo um deles no último lance. Platini terminou como goleador do torneio com 9 gols. Um ano antes, em 1983, a Copa América não tinha sede fixa e o Uruguai fez uma campanha sólida até. Liderou na fase de grupos, depois suou contra o Peru nas semifinais, 1-0 e 1-1. A decisão contra o Brasil foi igualmente sofrida, mas a vitória de 2-0 em Montevidéu, com direito ao gol do ídolo Francescoli, deixou tudo numa boa. Quer dizer, em tese, né? Diante de 95 mil pessoas em Salvador, a Celeste saiu perdendo no gol do Jorginho e só conseguiu ter um pouco de paz quando empatou a 13 minutos do fim, com o heróico Carlos Aguilera, um dos artilheiros daquela Copa América. A UEFA então criou o troféu Artemio Franchi, uma homenagem ao italiano que havia presidido a FIFA e morrido num acidente de carro em 1983. Seria um jogo único na casa da seleção europeia. Apesar de chamativa, a disputa não atraiu grande público. Só 20 mil torcedores foram ao Parque dos Príncipes em 21 de agosto de 85 conferir de perto a França bater o Uruguai. Rocheteau fez o primeiro aos 4 minutos e Touré fechou a conta aos 11 do segundo tempo, 2-0. Platini ergueu o primeiro troféu intercontinental entre seleções com chancela oficial. O próximo desafio seria entre a Holanda, campeã europeia de 88, contra o Uruguai, campeão sul-americano de 87. Só que essas 2 seleções nunca chegaram a um acordo para a data da partida. Então acabou que aconteceu mais uma Copa América, em 1989. Agora, já com sede fixa, aquele torneio rolou no Brasil e olha, Sebastião Lazzaroni teve que ouvir. O técnico não era nada querido entre os torcedores e foi vaiado mesmo com os 3-1 sobre a Venezuela na estreia em Salvador. Muitas vaias para a seleção brasileira em Salvador. O técnico Lazzaroni foi o mais atingido, olha aí. O clima ruim se estendeu aos jogadores e Renato Gaúcho levou uma ovada na entrada em campo para o duelo contra o Peru, na segunda rodada de novo em Salvador. A partida não teve gols, assim como o duelo com a Colômbia, novamente na Fonte Nova. E aí você imagina como o torcedor queria a cabeça do Lazzaroni. Estou muito satisfeito de estar podendo viver e conviver com este grupo, que tem mostrado lealdade, sentido coletivo, desprovido de qualquer vaidade, esforço, dedicação, superando tudo. Os 2-0 no Paraguai na rodada final não trouxeram lá muito alívio. O quadrangular final foi o início da relação de amor da torcida com a dupla Bebeto e Romário, decisiva nos 2-0 em cima da Argentina. Olha o gol brasileiro! Os dois marcaram ainda nos 3-0 sobre o Paraguai e Romário fez o gol que confirmou o título brasileiro diante de 148 mil torcedores no Maracanã, diante da Celeste Olímpica. Olha o cruzamento para Romário!
E você lembra que eu disse que a Holanda foi campeã europeia em 88, né? Um time com Gullit, Van Basten, todos comandados pelo genial Rinus Michels. Pois bem, esta seleção holandesa enfrentou o Brasil em 1989. Brasil campeão sul-americano daquele ano. Foi numa série de 3 amistosos entre outubro e dezembro que preparavam o Brasil para a Copa do Mundo. Em 20 de dezembro, em Roterdã, Careca faria o único gol da noite, Brasil 1-0. A Holanda contava ainda com meio time da base campeã continental, mas sem a dupla Gullit e Van Basten, e sem Rinus Michels na casa-mata. Já a seleção tinha uma boa base próxima do que havia sido mostrado meses antes. Mas o troféu Artemio Frank voltou em 1993. E iria reunir a Dinamarca, surpreendente campeã europeia de 92, após entrar como convidada no lugar da Iugoslávia, e ir até a decisão, em que bateu a favorita Alemanha. Na América do Sul, o representante seria o campeão continental de 91. A Copa América rolou no Chile e a Argentina dominou tudo. Venceu os 4 jogos da fase de grupos com o melhor ataque da competição. E no quadrangular final, 2 vitórias e 1 empate, com direito a triunfo claro sobre o Brasil, graças a 2 gols de Dario Franco e 1 de Batistuta. Aliás, foi dele o gol decisivo na rodada final contra a Colômbia. Batigol terminou como artilheiro e Leonardo Rodrigues foi eleito o melhor jogador daquela Copa América. Então, em 24 de fevereiro de 93, a Argentina e Dinamarca entraram em campo. Pela primeira vez, uma decisão em solo sul-americano. O jogo aconteceu no estádio José Maria Minella, na cidade de Mar del Plata, para 34 mil espectadores. E foi um jogo para lá de equilibrado. Os 2 gols saíram no primeiro tempo. Cravioto contra marcou para os dinamarqueses, mas Canidia deixou tudo igual pouco depois. A prorrogação não teve gols e o jeito foi definir tudo nos pênaltis. Diego Maradona fez o primeiro gol argentino na marca da Cal, e mesmo que Canidia tenha errado a cobrança dele, os europeus perderam 2, e a Argentina conquistou a taça com 5-4. Foi o último título de Maradona pelos hermanos. O troféu intercontinental pode ser considerado um precursor da atual Copa das Confederações, criada em 1992 e que atualmente serve de preparação para o país sede da Copa do Mundo. A Copa das Confederações geralmente acontece um ano antes da Copa do Mundo, mas na edição anterior ao Catar, essa competição acabou sendo cancelada devido à pandemia. E aí, você conhecia a história dessa disputa intercontinental entre seleções da Europa e da América do Sul? Deixa aí embaixo nos comentários. E muito importante, te inscreve no canal. Confere aí se você está inscrito, só clicar nesse botãozinho vermelho da minha esquerda. É muito importante, a gente está aqui praticamente todos os dias criando conteúdo novo para você. Beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!